dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Muito bem. Pelo menos um deve ter funcionado. Nós estamos aqui... Eu vou tirar a máscara porque eu estou a uma distância segura. E como agora estão vacinando acima de 32 anos, eu consegui ser vacinado. Mas depois de pregar tantos anos, eu prego na igreja desde os meus 17 anos, já não devia mais ficar nervoso aqui na frente. Mas eu ainda fico nervoso, viu? Então você está totalmente justificado, né? Ele diz que ele fica nervoso quando ele vem pregar aqui na frente. Eu falei, mas isso acontece com todo mundo. Cada vez que a gente vai pregar, a gente sente a responsabilidade e a gente fica nervoso. O Roberto falou assim, nossa, Derli, você está tão arrumado hoje. Eu falei, é culpa do Gledson. Eu falando lá com o Gledson, né, sobre pregar aqui na frente e tal, estar sem gravata ou sem paletó, e ele falou assim, não, para mim ainda sábado de manhã tem que estar de paletó e gravata. Eu me incomodo se não tiver de paletó e gravata. Eu falei, tá bom, eu fiquei quieto, né, e hoje eu botei paletó e gravata para pregar aqui. Tem mais gente fazendo assim, né, dona Sila? Tem gente fazendo assim, né? Tá bom. É isso aí. Ela falou que é o lugar mais solene. Eu estou falando isso para você que está em casa, ou saber o que ela falou lá, né? É um momento solene. Aliás, a irmã White disse que o momento mais solene da programação da liturgia da igreja é no sábado de manhã, na hora do sermão. Muito bem. Existe um texto na Bíblia que eu gosto muito, e eu já preguei vários sermões aqui, usando esse texto como referência. Vocês vão acabar decorando esse texto. Eu tenho que colocar meu óculos, espera aí. 1 Coríntios, capítulo 1, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Eu gosto muito desse texto, porque, para mim, ele resume um pouco do que é o Evangelho. E ele diz aí, o apóstolo Paulo, dizendo, irmãos, reparai nisso, reparai. Preste atenção na vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Não foram chamados muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada as que pensam que são alguma coisa. Não é, Valentim? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Muito boa a lição do Paulo. Aliás, Paulo, você é o meu ídolo. Gosto muito de vê-lo passar a lição pela dedicação com que faz e pela forma como estuda e esmiuça tudo aquilo e vai buscar novidades para apresentar. É sempre muito bom te ver passando a lição. A lição, aliás, fala nisso. Se lhes fosse confiada, pensa agora em você fazendo escolhas. Se te fosse confiada a tarefa de escolher um grupo de pessoas para fazer um evangelismo público aqui em Céu Azul, evangelizar a cidade, e agora você precisa escolher um grupo de pessoas, que tipo de pessoas você ia escolher? Antes ainda, vamos pensar que tipo de pessoas você não ia escolher. Bom, aquelas pessoas que são muito bravas, hoje foi falado aqui em Estupim Curto, aquelas pessoas que são muito bravas, muito nervosas, nós não íamos escolher. Porque pessoas muito bravas, muito nervosas, muito impulsivas, podem criar problemas na hora do evangelismo. As pessoas muito rudes, muito grosseiras, muito toscas, nós também íamos deixar de lado, porque poderia ofender os interessados. As pessoas muito falantes, que falam demais, muito apressadas em falar, também nós vamos colocando de lado, porque essas pessoas criam problemas onde elas estão. E as pessoas muito orgulhosas, muito arrogantes,
nós também não escolheríamos. Porém, Jesus, ao fazer as suas escolhas, não levava em conta esses critérios que eu estou falando aqui, esses critérios humanos. Ao escolher os seus discípulos, Jesus foi um lugar atrasado, pobre. Jesus foi a Betsaida, na Galileia. E eu já falei aqui que a maioria dos discípulos de Jesus veio de Betsaida da Galileia, um dos lugares mais pobres, mais atrasados, sob todos os aspectos, financeiro, econômico, cultural, social. De lá ele começou a escolher os seus discípulos. Jesus usava critérios um pouco diferentes. Basta nós olharmos um pouco para as pessoas que foram escolhidas. Vamos pensar em algumas delas. Vamos pensar em algumas das pessoas com as quais Jesus se associava, andava com ele, conversava e a casa delas ele visitava. Eu anotei aqui, eu estou pensando agora em Zaqueu. Quem era Zaqueu? Publicano, leitor de impostos. Tinha mais um probleminha aí. Baixinho, aí Valentim incluído aí. Que mais? Vocês não falaram o principal. Tá aí, a Eliana falou. Era ladrão. Isso não impediu Jesus de ir à casa de Zaqueu. Vamos pensar naqueles discípulos de Betsaida, onde Jesus encontrou os irmãos Pedro, Tiago e João. O que faziam eles? Pescando à margem do mar da Galileia. E como eles eram? Eram cultos? Eram sábios? Tinham posse? Como é que era? Eram rudes pescadores, sob ponto de vista acadêmico, zerados. Jesus escolheu também um homem que duvidava de tudo. Eu não acredito nisso. Eu só acredito naquilo que eu vejo, né, Jesus? Se eu não ver, não acredito. Jesus foi à procura de um outro publicano que estava sentado na coletoria. Este Levi Mateus trabalhava na prefeitura. Era político. Aí, Brizola, a esperança. Jesus foi atrás de um político, trabalhava lá na prefeitura, encarregado de cobrar impostos. Os publicanos eram especialmente odiados pelos judeus. Por quê? Porque os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para o governo romano, explorando os judeus. E por isso eram tidos como traidores da pátria e especialmente odiados pelos judeus. E Jesus vai à casa de Zaqueu e Jesus escolhe Levi Mateus. Quem mais ele escolheu? Está baixando o nível. Quem era Maria Madalena? Vocês estão com medo de falar? Pode falar. Jesus foi atrás de uma prostituta chamada Maria Madalena e uma mulher complicada, hein? A Bíblia fala que Jesus expulsou 7 demônios dela. Então eu fiquei imaginando que um dia ela chegou para Jesus e confessou os seus pecados e Jesus a perdoou e pediu para que ela fosse, como Jesus disse depois para ela, vai e não peques mais, e ela foi. E alguns meses depois ela voltou com a mão na cabeça e disse, Jesus, caí de novo. E Jesus, tá bom, minha filha. Orou com ela, confortou, abençoou e a despediu. E meses mais tarde ela voltou de novo e disse, Senhora, eu caí de novo. 4 vezes ela voltou. 5 vezes ela voltou. 6 vezes ela voltou com a mesma história. 7 vezes ela voltou. Eu não sei se vocês têm tanta paciência assim com aqueles que erram. Eu não sei se nós tivéssemos uma boa moça de igreja hoje, que vai e se afunda no pecado e volta e nós a perdoamos e a rebatizamos e vai e volta de novo. Eu acho que na metade do caminho, Gesane, alguém na comissão da igreja ia dizer, pera lá, que palhaçada é essa? Isso aí não tem mais jeito, gente. Quantas vezes
Até quando nós vamos batizar e rebatizar esta mulher? A todos, Jesus estendia o convite que está aqui em Marcos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: vinde a mim, aprendei de mim. Deus tem um método interessante, ele gosta de mudar o nome das pessoas quando ele as encontra e confia-lhes uma missão. Abraão, você vai se chamar Abraão. Sarai, de agora em diante o teu nome será Sara. Paulo, agora, aliás, Saulo, tu agora vai se chamar Paulo, servo de Cristo. Jacó, o teu nome agora vai ser Israel. E agora ao encontrar-se com Pedro, Jesus olhando para Pedro, interessante, Jesus gostava de apelidar as pessoas, né? Ali ia lá os filhos de trovão, né? Os Boanerges. E agora Jesus olhando para Pedro ali ao lado do mar da Galileia, ele disse assim: eu vou te chamar Cefas, que quer dizer pedra. Por que Jesus apelidou Pedro de pedra? Apelidou Simão de pedra. Porque Jesus viu naquele homem uma pedra. Agora, que tipo de pedra era, irmão Ari? O senhor que mexe em jardinagem por aí, gosta de enfeitar as coisas, colocar pedras no jardim para enfeitar. Será que Jesus viu em Pedro, irmão Ari, aquelas pedras brancas, bonitas, que enfeitam os jardins das casas por aí? Era esse tipo de pedra que Jesus estava vendo em Pedro? Era uma pedra de diamante, era uma esmeralda, era uma sardônio. O que era essa pedra que Jesus viu Pedro ser parecido com ela? Aquelas pedras bonitas que a gente coloca na sala de estar para enfeitar a casa, era esta pedra maravilhosa que Jesus estava vendo. Eu estou vendo um chacoalhando a cabeça assim que não. Claro que não, Valentim. Era uma tosca pedra calcária, rude, que Jesus estava vendo. E por isso ele chamou Pedro de pedra. Cefas. Olhando para aquela pedra bruta, Jesus percebeu que ele precisava usar algumas ferramentas agora para polir aquela pedra, para transformar aquela pedra, para trabalhar aquela pedra, para que ela fosse útil na missão que ele queria confiar a Pedro. E uma das primeiras ferramentas, uma das primeiras coisas que Jesus precisava ensinar aquela pedra rude, tosca, calcária, era ensinar a ele lições de humildade. Por que precisava Jesus ensinar lições de humildade? Porque Pedro não era humilde, porque Pedro era arrogante, porque Pedro era impulsivo, porque Pedro era bravo. E nós vamos ver ao longo desse sermão como era Pedro, as reações de Pedro, como ele agia. Jesus precisava ensinar humildade. Mas por que Jesus, ao chamar alguém, precisa dar lições de humildade? Porque esta é a primeira lição que o cristão precisa aprender ao ser chamado para o reino de Deus. A irmã tem dois textos sobre essa situação. O primeiro, ela diz o seguinte: o orgulho é o que menos esperança tem. Pessoa orgulhosa não tem esperança de salvação. Por quê? Porque o orgulhoso não sente necessidade de nada. Ele é autossuficiente. Ele se acha. Porque aqui na igreja temos dois arautos do modernismo, e eu gosto de vê-los pregar, e agora há pouco ali estava comentando no ouvido da Cíntia, né? O Gledson fez escola, eu vi o Paik aqui usando a Bíblia na linguagem de hoje, uma linguagem moderna, atual, né? Eu falei, ó, o Gledson fazendo escola aí, né? Quando ele se referia ali narrando os episódios de Miriam, ele usando gírias atuais do dia de hoje. O orgulhoso não sente necessidade de nada, ele se acha o top. Então ele não precisa de conselho, não precisa de orientação, não precisa de nada. E por isso, Ellen White diz que esse tipo de gente é uma pessoa sem esperança, muitas vezes sem esperança. Aqueles que se acham muito, existe um texto bíblico lá no Apocalipse,
que João diz assim, né? E vocês que andam se achando por aí, né? Rico sou, diz a Bíblia, e de nada tenho falta. E o Apocalipse diz assim, que esses que acham ricos e que não precisam de nada e não sentem falta de nada, o que eles são na verdade? O que diz lá o livro do Apocalipse? E não sabes que vocês são, na verdade, vocês são pobre, cego e nu? Você aí que se acha muito, sabe o que você é? Você é um pobre, cego e nu. E como é que Jesus foi dar essa lição de humildade a Pedro? Jesus foi ao encontro dos discípulos naquela noite andando sobre as ondas, e era um mar tempestoso, e os discípulos estavam assustados, e de repente aparece aquele homem andando por sobre as águas, e eles acharam que era um fantasma. E não demorou muito para eles descobrirem que quem estava ali era Jesus, e quando Pedro identifica que ali estava Jesus, o que ele faz? Manda que eu vá andar sobre as águas até onde você está. E Jesus disse, vem. E eu acho que Pedro colocou, assim, eu não posso me movimentar muito aqui, né, por causa do YouTube. Pedro colocou assim o pé e sentiu brisola. Sentiu firme, que nem uma rocha, aquela onda. Aquela onda veio, ele pisou na crista da onda e estava firme. E ele colocou outro pé. E eu acho que foi assim. E de repente estava tudo firme, ele pisava em terra firme. E ele começou a andar, e ele achou maravilhoso aquilo. E daqui a um pouco ele falou, sou eu. Cadê os outros medrosos? Ficaram lá, ó. Olha aí que maravilha, andando sobre as águas ao encontro de Jesus. A Bíblia diz, pelo contexto, que o orgulho alcançou o coração de Pedro. E ele começou a se achar. E daqui a pouco ele pisou e foi ao fundo. Não é interessante? Pedro era pescador, Pedro era valente, Pedro era jovem. Ele não sabia nadar, sabia? Mas por que ele teve tanto medo? A Bíblia diz que ele clamou, que ele teve temor, e que ele clama, Senhor, salva-me, se não pereço, porque o mar estava agitado. Eu acho que alguma coisa puxou ele para baixo, viu? Porque ele afundou e se assustou. Jesus o toma pela mão e o leva de volta ao barco. E ali estava Pedro, agora encharcado, humilhado pela situação. Mas ele havia aprendido a primeira lição. Agora, Pedro precisava aprender uma outra lição que o cristão precisa aprender também. É a lição da paciência e do domínio próprio. Jesus gostava de fazer pesquisa de opinião. Hoje está muito na moda, todo mundo faz pesquisa. As companhias aéreas fazem pesquisa para saber a satisfação dos passageiros que usam aquela companhia. E eles começam a fazer perguntas. Interessante que isso é uma pesquisa real que eu li esses dias, que uma companhia aérea fez a pergunta o que os passageiros levavam em consideração quando escolhiam a companhia aérea. E a maioria disse que era o lanche. Preocupados com o lanche. A qualidade do lanche. Se o lanche for bom, a gente vai por esta ou por aquela companhia. E Jesus começou a fazer uma pesquisa. E ele chega e pergunta para os discípulos, que diz o povo que eu sou? E as respostas começaram a vir. Bom, Senhor, uns dizem que és João Batista. E tem alguns dizendo que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és Elias. E há alguns dizendo que que tu és um dos profetas. E Jesus agora particularizou a pesquisa, ele disse assim, tá bom. Agora eu quero saber o seguinte, quem vocês pensam que eu sou? Quem é que levantou? Eu sei. Sabe, quando a gente faz pergunta, ele sente assim na sala de aula, né? E tem um menino que ele sabe a resposta, ele já levanta a mão rápido. Eu sei, professor, eu sei. Então fala, Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim, muito bem, Pedro. Se não fosse o Espírito Santo de Deus te dizer isso aí no teu ouvido, tu não teria dito. Não teria dito isso. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o Espírito Santo de Deus que colocou essas palavras na tua boca. E Pedro estufou. Quando a gente responde
acertadamente aqui na lição, né, Paik? Paik gosta de me imprensar aqui, o Gleitz também, né? E quando eu acerto e ele fala assim, muito bem, Deli, tá certinho, tá resposta. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele estufou com o elogio de Jesus. E Jesus disse assim, tudo bem, mas é o seguinte, o Filho do Homem vai vir a Jerusalém, vai padecer muitas coisas dos principais sacerdotes e escribas, vai ser preso, vai ser traído em Jerusalém, e ele vai ser morto. A Bíblia diz que Pedro pegou Jesus, o contexto parece indicar isso, que Pedro pegou Jesus, levou para o canto e falou assim, tem compaixão de ti, Senhor? Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Não vamos permitir que isso aconteça contigo. E talvez as palavras mais duras dirigidas por Cristo a qualquer um dos discípulos foi nessa ocasião. O que ele disse? Alguns gostam de usar o latim para enfatizar a expressão de Cristo. Vá de retro. O que ele disse? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Pedro, você está falando agora inspirado pelo diabo. Mas que coisa! Minutos antes, ele havia recebido um elogio que tinha falado, movido, iluminado, inspirado pelo Espírito de Deus. E no instante seguinte, ele fala palavras que foram inspiradas por Satanás. É porque Satanás é assim mesmo. Satanás andava atrás de Pedro, querendo destruir Pedro. Jesus falou isso para ele. O que Jesus falou um dia para Pedro? Satanás pediu para te cirandar. E eu orei por ti para que a tua alma não desfaleça. Cristo avisou Pedro que Satanás tinha interesse particular em Pedro para destruir Pedro. E Satanás andava atrás de Pedro em todos os momentos para destruir Pedro. Assim como ele anda atrás de você também. E ali estava Satanás tentando destruir Pedro. E então Jesus avisa a Pedro. Ele disse, olha, isso não vai acontecer contigo, porque nós não vamos permitir. E então disse Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que Pedro até sorriu. Não, Jesus, de jeito nenhum. Ainda que todos venham a se escandalizar, ainda que isso pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Isso pode acontecer com Tiago, com João, com Tomé, com Felipe. Ainda que venha a ser um tropeço para todos os outros, nunca serás para mim. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a reação de Pedro foi forte. Ele disse a seguinte frase, ainda que seja necessário morrer contigo, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. É forte essa expressão. Senhor, por ti estou disposto a ir até a morte. Naquela noite, Cristo tomou a Pedro, Tiago e João e se dirigiu ao jardim do Getsemane, naquela quinta-feira à noite. Estava em tremenda agonia e ele foi orar a sós, se afastou, e quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Ele os acordou e se afastou para orar novamente.
E voltou uma segunda vez e encontrou os discípulos dormindo, e voltou uma terceira vez e os discípulos estavam dormindo. Ao se afastar para orar, Jesus repetia uma oração. Qual era a oração? Qual era a oração que ele orava 3 vezes naquela noite? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus era um homem com instinto de conservação. Jesus não era um louco suicida com vontade de morrer. Jesus não era desses malucos que sobem no prédio e se jogam de lá e põem fim à sua vida. Não. Jesus não queria morrer. Era um ser humano com vontade de viver. E por isso, naquela noite, 3 vezes foi ao Pai e orava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tiver um jeito para eu não morrer, eu não quero morrer. Pela madrugada, Judas se aproxima do jardim do Getsemane com os soldados, vindo à frente dos soldados para entregar-lhe o beijo da morte. E junto com Judas, ali estava o servo do sumo sacerdote, também liderando aquela procissão de soldados, aquela escolta de soldados. Eu acho que Pedro acordou subitamente. Ele estava dormindo. A Bíblia diz que Jesus tinha acordado e por fim ele desistiu e deixou eles dormindo. E quando Judas com os soldados chega, os discípulos estavam dormindo. E Pedro, eu acho que ele acordou de súbito assim, Márcio. Eu acho que ele esfregou os olhos e olhou na escuridão ainda assim. Esfregou os olhos novamente e rapidamente ele percebeu o que estava acontecendo. Ele viu os soldados, ele viu o servo do sumo sacerdote querendo cercar Jesus. E ele arranca da sua espada. Era assim que ele resolvia as coisas. Ele era um pescador. Ele era uma pedra tosca, calcária, rude. Arranca da sua espada e ele se aproxima. A Bíblia diz que ele cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E um dos evangelhos diz que ele cortou a orelha direita. Vem aqui, Galberto. Vem aqui na frente um pouquinho. Eu sou Pedro. E tu é o servo do sumo sacerdote. E agora eu estou com a minha espada na mão. Eu não planejei isso aqui. Eu inventei isso aqui agora, tá? Por isso que eu não trouxe a espada. Para tua sorte. Eu estou aqui, com a espada na mão, e eu levo a espada para cortar a orelha direita do Galberto. É essa aqui, gente. Quando Pedro levou a espada, vocês acham que ele queria cortar a orelha? Ele levou a espada assim, para cortar o pescoço inteiro, e ele virou a cabeça assim, para se defender da espada, e a espada... Pode sentar. Obrigado, você é um bom ator. A intenção de Pedro era decapitar com um só golpe o servo do sumo sacerdote. Quem era aquele servo do sumo sacerdote? Se você examinar na Bíblia, você vai ver que o servo do sumo sacerdote era um aprendiz de sacerdote. Ele estava ali como servo do sumo sacerdote, aprendendo o ofício de sacerdote para no futuro ser o sumo sacerdote. Esta era a função do servo do sumo sacerdote, para ser o futuro sacerdote. E de repente a orelha dele está no chão. E aquela orelha, ao cair no chão, levou consigo os sonhos do servo do sumo sacerdote. Por quê? Porque um sacerdote não podia ter defeito nenhum. Não podia faltar nada. Não podia faltar uma unha sequer. Tinha que ser perfeito, fisicamente perfeito. E ao cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, Pedro destruiu os sonhos de Malco. Ele nunca poderia ser sacerdote daquele jeito. E é interessante que Jesus toma tempo ali para realizar o seu último milagre antes da cruz. Restaura a orelha do sumo sacerdote, e ao restaurar aquela orelha, Jesus restaurou os sonhos daquele homem. Você perdeu os seus sonhos? Jesus é especialista em restaurar sonhos. Seus sonhos deram errado? Os sonhos que você tinha para o seu filho deram errado? Os sonhos que você tinha para a sua filha deram errado?
para a sua vida deu errado. Jesus é especialista em restaurar sonhos. Ele restaurou o sonho daquele homem que ali estava para prendê-lo, inclusive. E depois olha para Pedro e diz: Pedro, tu não entendeu nada até agora? O meu reino não é deste mundo. Ele já havia dito isso. Pedro não lembrava disso. Jesus tinha dito isso. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos. O meu reino não é deste mundo. Pedro não entendia isso. E Jesus precisou ensinar mais uma vez isso a Pedro. Muito bem, prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. E agora a Bíblia diz que Pedro transforma-se num covarde. Até ali, valentão. Mas agora ele sai atrás de Jesus e a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Ele vai até a casa do sumo sacerdote e a Bíblia diz que ele entra junto com João na casa do sumo sacerdote, se esconde lá, se assenta entre os serventuários, porque ele estava curioso para ver o fim. Disfarçado entre os serventuários, lá no pátio da casa do sumo sacerdote. E eu acho, Valentim, que Pedro escolheu uma posição que ele pudesse ver Jesus lá na sala onde estava sendo inquirido. Ele se acomodou num lugar ali entre os empregados, Márcia, e ele ficou olhando, curioso, para ver o fim, para ver o que aconteceria. Disfarçado. E de repente, Paíque, as coisas fugiram do controle. Alguém pôs os olhos em Pedro, era empregada do sumo sacerdote. Pôs os olhos em Pedro e disse: ele estava com Jesus, ele é um daqueles lá. Ele arregalou um olhão olhando. Eu acho que ele arregalou os olhos e falou assim: eu não estou entendendo. Não sei o que dizes. Foi o que ele disse para ela. Não sei o que dizes. Não sei o que está falando. Mas ela se aproximou e disse: sim, ele estava com Jesus. Eu não posso fugir daqui. Ele estava com Jesus. Né, Benjamin? Benjamin está concordando lá, Cíntia. Está conversando. Ele estava com Jesus. Ele é um deles. E ele disse assim: não sei o que dizes. Aí ela falou uma coisa a mais. Uma mulher insistente, Gesânia. Ficou ali, parada na frente de Pedro. Sim, é você mesmo. Até o jeito de falar te denuncia. Você fala do jeito que aquela gente falava. Eu não planejei contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu sempre fui da igreja, desde nascimento. Meus avós já eram adventistas. E eu comecei a pregar na igreja com 17 anos, e com 18 anos eu era diretor de jovens da igreja. E um dia eu fui passear na cidade de Santa Maria. Santa Maria, quem conhece, sabe que é ali pertinho de Cruz Alta, minha cidade, 120 quilômetros. E eu embarquei no ônibus para ir até Santa Maria. E ao meu lado sentou uma menina muito bonita, eu lembro dela até hoje. Uma menina muito bonita, um cabelão até a cintura, uma morena linda. E aquelas coisas de jovem, né? 18 anos. Eu falei: nossa, que menina bonita. Eu vou paquerar essa menina. É assim que falava, né? Paquerar. Hoje a juventude está meio moderna aí, José. Tem um tal de ficar. A gente falou: o que é ficar? Ficar é ficar sem compromisso. O pastor Bulhão diz que o jovem adventista não deve paquerar. Não existe essa linguagem. No tempo dele não tinha essa linguagem de paquerar, muito menos ficar. Não combina com o jovem cristão. Mas sei lá, aquele dia eu estava a fim de paquerar. Eu vou paquerar essa menina. Como é que a gente fala aqui? Dá em cima. Dá em cima. É isso, Peik? Ele não sabe. Ele disse que ele já não lembra mais. Dá em cima. Vai dar em cima da menina. Eu vou dar em cima dessa menina. Eu vou paquerar essa menina. Eu vou fazer a cabeça dela. Mas eu pensei, ele não sabe que eu sou adventista, não sabe nada da minha vida, não sabe quem eu sou. Olhei dentro do ônibus, não tinha nenhum diácono da igreja ali. O ancião não estava ali, o pastor não estava ali também. 18 anos, eu tenho que aproveitar a minha vida, ora.
tem ninguém aqui. Estou aqui dentro do ônibus, essa menina linda aqui do meu lado. Eu não vou falar para ela que eu sou adventista, ela não vai saber que eu sou evangélico, não vai saber nada da minha vida, não sabe nada da minha vida, eu posso falar o que eu quiser, eu estou livre, ninguém está vendo. E eu comecei a chavecar, Márcio. Chavecar aquela menina. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes por aí, mas nunca no púlpito. E ela estava muito sorridente, muito agradável, muito simpática. E a certa altura ela olhou para mim e falou assim, Derli, né, seu nome? Sim, é Derli, meu nome. Ela perguntou assim, olhou para mim e falou, escuta, você é evangélico? Eu arregalei um olhão, Brizola. Você é evangélico? Eu falei, ué, essa menina é profeta? Como é que ela sabe que eu sou evangélico? De onde ela tirou essa ideia? Eu não falei nada. Eu estou aqui tentando ser o mais malandro possível. O mais dissimulado possível. E ela vai... Você é evangélico? Eu, na minha cabeça, Gisana, estava sendo o máximo de assanhado que eu conseguia. E a menina estava me achando demasiadamente recatado. A ponto de ela olhar e dizer, você é evangélico? Ele deu um susto. E eu falei, sou evangélico, sim. Sou adventista. Ela fala, meus tios são adventistas. Quem são seus tios? A Marlene e o Paulo Pimentel. Ah, sim, eu conheço. Conheço. A criada do sumo sacerdote chegou para Pedro e falou assim, não adianta você tentar disfarçar, porque o teu jeito de falar te denuncia. Sabe, o cristão ele não consegue disfarçar. Até quando tenta ser malandro, as pessoas percebem, ele é adventista, ele é evangélico, ele é crente. Meu tempo se foi, o pai que comeu meu tempo na lição, e agora eu tenho que apressar aqui. Quando ela disse que o jeito de falar de Pedro denunciava, ele mudou o jeito de falar, a Bíblia diz que ele começou a praguejar, olha aí, e a jurar. E então ele fala, não conheço esse homem. E de repente o galo canta para refrescar a memória de Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras de Cristo. Pedro, esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E naquela hora ele olhou para Jesus. Por isso que eu disse que ele estava sentado numa posição em que ele conseguia ver Jesus. E ao olhar para Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar transformou Pedro. Aquele olhar penetrou profundamente nos olhos de Pedro. E a Bíblia diz que ele levantou-se dali e saiu dali e foi chorar amargamente. Eu quero dizer a vocês o seguinte, Judas também traiu Jesus. Judas também negou Jesus. Judas vendeu Jesus. Mas qual a diferença entre Pedro e Judas? A diferença é que a Bíblia registra, Judas saindo dali foi enforcar-se. E a Bíblia diz, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E esta é a diferença. Você pode fracassar, você pode errar, você pode se afundar no pecado. Mas existe uma diferença. Quando você levanta-se dali, do teu pecado, do teu erro, do teu fracasso, você vai ali para chorar amargamente. Outros saem dali para enforcar-se, para pôr fim à vida. Conhecemos a história de Pedro e eu preciso fechar. Lá no capítulo 21 de João, tem o final da história de Pedro. Quando Pedro encontra-se com Jesus após a ressurreição. Eles estavam pescando. É interessante que após a morte de Jesus, os discípulos todos entregaram a credencial. Fizeram a carta de demissão para a igreja e foram embora. Voltaram a pescar. Jesus os tinha chamado na beira do lago Genezaré, que é o mar da Galileia, para transformá-los em pescadores de homens, e agora eles voltaram a serem pescadores de peixe. Eles estavam lá pescando, e nisto um estranho aparece na praia. E não demorou muito para que eles percebessem que o estranho da praia era Jesus.
pescadores especialistas em pescaria. Pescaram a noite inteira, Márcio, e não pegaram nenhum peixe. E agora o estranho de lá da praia grita para eles: lançai a rede do lado direito do barco. E quando eles lançam a rede do lado direito do barco, a rede se enche de peixes. E eles então descobriram que quem estava na praia era o ressurreto Jesus. E Pedro agora, a Bíblia diz que ele pula na água e vem nadando até encontrar-se com Jesus. Jesus tinha preparado um desjejum à beira da praia para eles. E depois de terem aquela conversa rápida, Jesus pega Pedro e sai andando pela areia e conversando com Pedro. Eu imagino que Pedro agora estava envergonhado. Em algum momento ele vai tocar no assunto daquilo que aconteceu lá na casa do sumo sacerdote e não deu outra. Conversando sobre algumas coisas, Jesus faz a seguinte pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, claro. Tá bom. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do grego, que alguns exploram, porque não temos tempo para isso. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Continuaram andando, conversaram mais um pouco, e de repente Jesus fala: Ô Simão, deixa eu fazer uma pergunta. Sim, Senhor. Tu me amas? Sim, claro. Continuaram andando. E lá, pelas tantas, Jesus pergunta de novo: Simão, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro, entristecido por ser a terceira vez que Jesus perguntava, respondeu da seguinte forma: Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu te amo. Este Pedro não era a partir dali mais aquela tosca pedra calcária que Jesus chamou lá da beira do mar da Galileia. Este Pedro foi aquele que lá em Atos 2 se levanta para poderosamente pregar em nome do Senhor Jesus e converter 3.000 almas de uma pegada só. Este Pedro é aquele que se ajoelha humildemente ao lado do leito de Dorcas para chamá-la de volta à vida. É nesse Pedro que Jesus quer transformar você e eu. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Bondoso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, agradecidos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua igreja, na Tua casa de oração, para estudarmos a Tua palavra e para aprendermos de Ti. Suplicamos que, através do Teu Santo Espírito, Tu possas nos transformar, assim como transformaste Pedro. Que Tu possas tomar em Seus braços de amor nossas dores, nossas fraquezas, nossas imperfeições. E colocar dentro de nós o Teu Santo Espírito, concedendo-nos o Teu poder, a Tua bênção, para que nós possamos ser úteis na Tua causa, na pregação do Evangelho neste mundo. Perdoa, Senhor, nossos erros e falhas, e conduze-nos em segurança para os nossos lares, pedimos-te por Jesus. Amém.